O avivamento nos leva ao caminho da obediência. Glória a Deus. O avivamento nos leva ao caminho da humildade. Glória a Deus. Tá sujo aí? Eu não vou varrer, não. Por que não? Que paga alguém para varrer. Eu costumo dizer, e pertenço à Assembleia de Deus há muitos anos. E, querido, uma atitude do nosso pastor, presidente, pastor Melquisedeque, levou a igreja a ter uma nova visão. Quando a igreja viu aquele pastor lavando o banheiro, isso não é possível, não. Pastor lavando o banheiro. Pastor pegando na pá. Mas não é isso. E aí a igreja agora mudou de comportamento e atitude. Entendeu o que eu estou falando? Muda. Que é o avivamento que produz mudança. Aí eu estava dizendo, eu disse, não é porque eu sou ministro, nem presbítero da igreja, que eu vou perder a minha posição se um dia eu tirar a oferta. Não é porque eu sou, Marcos, que vai tirar minha posição se eu chegar e varrer o chão. É casa de Deus. Aleluia. Eu não posso ver a cadeira desarrumada e não arrumar, eu arrumo. Porque isso não quer dizer nada. Porque a mudança, o avivamento, tira a altivez, a prepotência, Aleluia, Jesus. a arrogância. Rapaz, quando nós pensamos em mudar, em avivamento, lembramos sempre de Jesus. Segue, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas aqui passaram, eis que fiz tudo novo. Aleluia. Aí, camarada, muda totalmente. O vizinho se surpreende, o esposo se surpreende, a mãe se surpreende, os ministros se surpreendem, é porque chegou na vida dele o avivamento. Avivamento não é o camarada sair correndo na igreja, abrindo as asas. Avivamento é quando ele está vida santa no altar de Deus. Aleluia! Quem for pedindo avivamento com isso. O irmão pastor está aqui, acabou o culto, ele está lá brigando com o irmão. Chega lá e quebra o pau com a esposa, com os filhos, parece uma guerra na casa. Chega no trabalho, não dá testemunho, na rua não dá. Aí você pergunta assim, mas rapaz, esse irmão não estava igual a pipoca? Estava tão cheio que estava o negócio que não segurasse ele quebrava tudo lá do poder. Mas o avivamento não produz doado, produz mudança. Glória a Deus. E nós aqui vimos muito pipoca aqui e lá no pipoca coisa nenhuma. Ao contrário, é pipocado pelo cão, pelo mau testemunho que dá. Então o avivamento nos produz isso. Eu tenho meditado, querido, muito, e onde eu tenho ido, lá nas igrejas, temos de trazer uma palavra de conscientização, que é avivamento. Avivamento muda você. Aleluia. Não é o mesmo. Não é a mesma. Quando passamos a conhecer o conceito de avivamento, toda vez na história que teve um avivamento, algo aconteceu. A fama se espalhou, um milagre está acontecendo ali, chegou um corte, saiu andando, chegou um teto, Jesus curou, eita, Jesus está batizando.
batizando com o Espírito Santo. Esse milagre está acontecendo ali. Jesus está salvando. 3.000 almas se renderam aos pés do Mestre. Quando Pedro prega, algo acontece. A sombra cura. Senhor, aleluia. Um avivamento que para entregar um folheto está uma dificuldade. Olha aí. Deus. Cruzado evangelista. Avivamento nos faz a ter compaixão pelas almas oprimidas. Aleluia. Amém. Avivamento nos diz assim, está vendo aqueles ali? Ore por eles. Fale do meu amor para ele. Eu não, por mim não, eu que escolho essa vida, avivamento nos leva a ter compaixão. Queridos, não podemos ver alguém descendo e sem falar de Jesus para ele. Avivamento nos faz a ser ganhador de alma. A gente devemos saquear nos infernos, povoar os céus, os infernos tomados saqueados. Vamos inspirar essas almas e que produz isso é o avivamento. O avivamento nos leva a isso, a arder em nossos corações o amor pelo próximo, pelo nosso vizinho, pelo nosso irmão. O avivamento nos leva a agir com misericórdia. Aleluia. É o avivamento. Glória a Deus, é verdade. O avivamento nos leva também a ter fé. Não é uma fé natural, uma fé sobrenatural. Aleluia. O que é fé? Fé é o firme nos fundamentos das coisas que não se vê, mas com tanto se espera. Eu não estou vendo, mas a minha vitória vem. Aleluia. Eu não estou vendo, mas esse mar vai se abrir e eu vou passar. Aleluia. Mas se ele não se abrir, Deus vai fazer um voar por cima dele. Aleluia. Glória a Deus. O avivamento nos faz a derrubar muralhas de Jericó, a botar Golias por terra em nome de Jesus. O avivamento nos acrescenta, aquece a nossa fé. É verdade. Aleluia. Você não diz que vai acontecer só porque você acha, que você crê que vai acontecer. Aleluia. E como a nossa irmã estava falando, não importa se tem 10 anos. Importa que eu creio que meu Jesus vai resolver a causa. Amém. Aleluia, Jesus. Ainda que venham outros ao contrário desanimar a minha fé, mas eu não perco, porque minha fé está alicerçada em Cristo Jesus, daquele ressurreto que morreu e ressuscitou. A minha bênção vai chegar. Não importa se o adversário se levantou para cair mais uma vez, porque o meu Jesus vem marchando como um general de guerra para me dar a vitória. O avivamento, querido, nos faz passar pelo vale dando glória a Deus, crendo na vitória. Fazer igual a Jó. Eu disse, eu sei que meu Redentor vive em breve, se levantará para me dar a vitória. Ninguém compreendia. Os amigos diziam, a mulher disse, amaldiçoa esse Deus e morre. Os amigos disseram, um pecado tu tem cometido, mas ele tinha guardado a fé. A fé ninguém pode roubar. A fé o diabo não pode tocar, porque é uma intimidade sua com Deus. Aleluia! Faz o seguinte, no primeiro murinho ele já está recuando. Jesus disse, os covardes volte, mas os valentes marchem. Marche com fé, marche com fé. Marche com fé, porque o teu general está contigo. Mas irmão a todos, está difícil.
A guerra está grande. O que é que tem? O que é que importa? Se levantaram as trinqueiras, os tanques estão armados à minha volta. O que é que tem? Há alguma coisa impossível para Deus? Não. Então pronto, creia. Aleluia. Fé é confiança, irmão. As portas estão fechadas. Jesus da Mas não tem porta, Deus abre porta, irmão. Aleluia. Se tem uma porta, Deus vai abrir nessa noite. É uma cancela para você. Isso que é fé, irmão. Fé não é porque eu estou vendo esse copo. Fé você aplica naquilo que você ainda não vê. Por isso que chama crente de doido. Crente é doido mesmo. É louco. Porque ele acredita no que muitos não acreditam. O médico chega e diz assim, rapaz, vai pra sua casa e vai morrer lá. Aleluia. Ele quer, doutor? Glória a Deus. O senhor não conhece meu médico, não? Meu médico disse para eu ir para casa. Tu quer? Depois eu venho aqui fazer os exames de novo, viu, doutor? Amém, Senhor. Porque eu estou curado em nome de Jesus. Aí de repente Jesus vai, aí Jesus cura, e daqui a pouco chega o médico e se surpreende, rapaz. É por isso que a ciência hoje disse que a pessoa que tem fé, rapaz, alguma coisa acontece. Os homens tiveram TH palmatória, saiu estudo alguns anos atrás, porque disse que a fé, aí fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, disse que tem fé, disse que tem é dinâmico, recebe uma restauração rápida, e que não sei, que a fé produz mesmo, rapaz. Aleluia. Imagina nossa fé no ressurreto, hein? Naquele que quando for ao túmulo, ele não está aqui não, rapaz, ressuscitou como ele tinha dito. Você está procurando um vivente entre os mortos, rapaz. Igual, tem gente que está igual a Tomé. Eu tenho de ver. Ver o que, meu filho? Você tem de crer para depois ver. A vitória é muito boa, eu quero que você cante antes que a vitória chegue. Isso é que é fé, irmão. Qual tá igual a Tomé? Eu só quero dizer, rapaz, o mestre apareceu, rapaz. Eu não creio, não. Eu vim enterrar ele. Mas ele apareceu, rapaz. Todo trancado. Aí quando Jesus entrou, ele disse, Pai, seja convosco, Tomé deu um fundo, eu creio que Tomé disse, meu, e como a palavra, Deus meu. Rapaz, só porque tu viste e cresce, bem-aventurados serão aqueles que não vão me ver, mas vão crer que eu existo, sou agora. Eu sou o que sou, eu sou o grande eu sou, bem-aventurados são nós, queridos, que não vimos o Senhor, mas cremos